need you now is to dance with you once again. Da 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 da. All I want is to feel you so close, just to be with you till the end. Da 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 da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da 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 da. All I want is to dance with you now to the beat of your love again. It feels like dum 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 da 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 da. Da 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 dum 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 da 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 da. Da 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 dum 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 da 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 da. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus anjinhos sem asas do oitavo ano. Como é que vocês estão, meu povo? Estamos aqui para mais uma aula de história, nossa aula número 7. Hoje falaremos sobre Revolução Industrial. Eu nem vou dizer que é um tema importante, porque toda aula eu falo isso, né? Mas enfim, eu diria que é um tema relevante. Se bem que relevante e importante são sinônimos. Enfim, vocês entenderam, né? É um tema fundamental para o seu crescimento como aluno. Então vamos lá. Se você está com o seu livro em mãos, meu povo, vamos entrar nesse mundo agora, nesse mundo histórico, e você pode abrir na página 41. Ou você pode simplesmente observar a telinha, que eu vou reproduzir aqui o livro digital, que é o mesmo que vocês têm aí em casa. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o livro digital para facilitar a nossa vida. Pronto, eu creio que vai aparecer na telinha de vocês agora daqui a pouco. Eu vou só aumentar. Vai dar certo, hein? Já deu. Pronto. Agora sim. Então vamos lá. Hoje, gente, nós falaremos sobre a Revolução Industrial. Hoje nós vamos abordar o que foi a Revolução Industrial, quando ocorreu, onde ocorreu, quais as consequências dessa revolução para o mundo. Tudo isso na aulinha de hoje, então você não pode perder. Fica vidrado aí, não sai, não fecha o vídeo. Não deixa no mudo, que tem alguns alunos que deixam no mudo e vai fazer outra coisa, olha aí. É muita sem noção. Gente, tem gente que faz isso, me falaram a mim. Professor, a gente deixa o áudio, a gente baixa o áudio e fica fazendo abre outras janelas e fica fazendo outra coisa. Legal. A vida do estudante está a todo vapor. E hoje nós falaremos sobre vapor, né? Tem tudo a ver, Revolução Industrial. Enfim, vamos tentar trazer primeiro, sem mais delongas, o conceito da Revolução Industrial. Geralmente, quando eu inicio essa aula em sala, eu pergunto assim: meus queridos alunos, alguém pode me dizer o que foi Revolução Industrial? Aí sempre tem um que fala assim: professor, foi o surgimento das indústrias. Aí tem um lá atrás que fala assim: professor, foi o surgimento das fábricas. Como se não fosse a mesma coisa, mas enfim, né? Aí tem um que fala assim: professor, foi o surgimento da máquina. Assim, vocês estão errados? Não, né? Mas a Revolução Industrial não foi somente isso. Vocês vão ver, gente, que realmente, de fato, vai ser uma revolução. Vai mudar muita coisa no mundo a partir do desenvolvimento das máquinas. Você vai saber hoje, na aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Eu posso definir a Revolução Industrial, gente, como um conjunto de transformações iniciados na Inglaterra no ano de 1760, ou seja, século XVIII. E por que é que eu falo um conjunto de transformações? Porque a Revolução Industrial, gente, ela vai dar início com o surgimento da máquina. Porém, ela não vai mudar somente a forma de produzir mercadoria, não. Ela vai mudar diversos aspectos no mundo, na sociedade e no mundo como um todo. Por exemplo, você vai ter o avanço da indústria farmacêutica, consequentemente você vai ter uma maior oferta de remédios e vacinas. Isso você acaba interferindo aí na descoberta da cura de doenças, então as pessoas passam a viver mais. Você vai ter uma mudança na oferta de alimentos, porque antes da descoberta dessas máquinas, o homem ele produzia o alimento praticando a agricultura manualmente. Agora, com a chegada da máquina, a partir da Revolução Industrial, a máquina vai ajudar na produção de alimentos, então, consequentemente, vai ter mais alimentos, até porque a máquina ela produz mais rápido do que um ser humano. Então, você tem duas mudanças, já que eu falei aqui, ó. O avanço na medicina, com o surgimento da indústria farmacêutica, a grande oferta de alimentos, porque as máquinas vão chegar no campo e vão ajudar na produção de alimentos. Tem outra mudança nas relações de trabalho. A relação de trabalho vai mudar entre patrão e empregado. Vai mudar completamente, você vai descobrir hoje na aulinha de hoje. Uma outra mudança ambiental.
A Revolução Industrial ela tem um impacto negativo, sim, que é a poluição do meio ambiente, né? Vocês vão saber por quê. Outra mudança, professor, me diga outra aí. Você vai ter, gente, a forma como o ser humano encara o tempo. O tempo vai passar a ter mais valor a partir da Revolução Industrial. Por quê? Porque os donos das fábricas eles vão pensar assim, ó, se a gente produzir mais em um tempo menor, o nosso lucro vai ser maior. Então, as pessoas começaram a ficar mais preocupadas com o tempo. Não é à toa que dentro das fábricas tinha um relógio gigantesco que era para mostrar a hora que o operário tinha que chegar, a hora que ele podia sair, a hora que ele podia dar uma pausa do trabalho, que era uma pausa pequena, né? Sim, ele era de fato explorado, esse trabalhador que era empregado nas indústrias, nas primeiras indústrias. Então tudo isso vai ocorrer. Tem outra mudança, uma evolução no setor de transporte. Né? Com a Revolução Industrial houve a necessidade de você conseguir... não adiantava nada você produzir e não conseguir vender essas mercadorias para outros lugares. Então houve uma evolução no setor de transporte, a invenção de vários transportes, que acabou deixando o mundo mais curto, as distâncias do mundo mais curto. Né? Então ficou mais barato viajar de um país para o outro, graças à invenção, daqui a pouco nós vamos ver, de um novo transporte ferroviário, beleza? Então vamos lá, antes da gente falar de fato, entrar de fato na Revolução Industrial, deixa eu me ajeitar aqui, pronto, agora deu bom. Vamos lá, vamos entender o mundo como era antes da Revolução Industrial, né? Antes do surgimento das máquinas. Seguinte, a forma de trabalho antes da Revolução Industrial era chamada de artesanato. E como é que funcionava o artesanato? Como é que funcionava, professor, a produção de mercadorias no artesanato? Eu trouxe para vocês aqui um produto, vocês estão observando aqui, que é um tênis, né? Um tênis bonitinho e tal, tá limpo, gente, tá limpo. Eu limpei especialmente para essa aula. Então como é que funcionava? No artesanato, se a pessoa quisesse produzir esse tênis maravilhoso, no artesanato a produção era individual. O que isso significa? Somente uma pessoa, vai produzir o tênis por completo. Ou seja, eu vou produzir o cadastro do tênis, eu vou produzir a sola, eu vou produzir... eu vou desenhar o modelo do tênis, eu vou pintar o tênis, ou seja, eu faço somente toda a produção. Ou seja, não existia no artesanato uma divisão de trabalho. Entendeu? Show? E como é que eu faço para produzir esse tênis, professor? Eu utilizava ferramentas simples, né? Um martelo, uma tesoura, o couro para produzir esse produto. Então eu utilizava algumas máquinas bem simples. Então eu utilizava ferramentas bem simples, né? Como tesoura, cola, couro, tudo isso, né? Pois bem, só que aí a forma de produzir avançou, como tudo na vida avança, né? Se modernizou. E nós saímos do artesanato com o passar do tempo e fomos para outra forma de produzir mercadorias. Que forma era essa? Essa daqui. Vou até grifar para você ver. A manufatura. Professor, e como era essa manufatura? Explique para nós. Pois bem, vou utilizar de novo o exemplo do meu tênis, né? Na manufatura, era assim. Você pode observar que o tênis tem um solado, né? O tênis tem um cadastro, o tênis tem várias cores, né? Que no caso é azul e preto, né? Na manufatura era assim, gente. Já existia uma divisão do trabalho. Cada um produzia uma parte do produto. Ia ter uma pessoa para produzir somente o cadastro. Outra pessoa ia somente desenhar o modelo do tênis. Outra pessoa ia ficar responsável somente pela sola. Outra pessoa ficava responsável somente pela pintura. Ou seja, existia uma divisão do trabalho. Então a principal diferença da manufatura para o artesanato é essa. Outra diferença, na manufatura já se utilizava algumas máquinas simples, como a máquina de costura, por exemplo. No artesanato usava algumas somente ferramentas.
Na manufatura não, já utilizava essas máquinas. Outra mudança, no artesanato, o camarada construía esse tênis, produzia esse tênis na casa dele. Ele não tinha indústria na época, né? Então ele produzia na casa dele, né? Bonitinho. Na manufatura, como existia uma divisão de trabalho, cada um produzia uma parte do tênis, essa produção, gente, se dava nas oficinas. Então era uma espécie de um galpão pequeno, não era muito grande, né? Onde ficava ali cada um produzindo a parte do seu produto, né? Então essa é outra diferença, o local da produção. Na manufatura eram em galpões, oficinas, e no artesanato era em casa, né? Trabalho aí caseiro, beleza? Show de bola? Só que aí você teve uma evolução na forma de produzir. Nós já saímos do artesanato e evoluímos para a manufatura. E nós vamos sair da manufatura e evoluir para a maquinofatura. Gente, o nome já diz, maquinó, vem de máquina. Ou seja, a maquinofatura vai ser aí já o surgimento das máquinas para ajudar na produção. Máquinas mais modernas do que as máquinas utilizadas na manufatura. Na maquinofatura, a produção já vai ser realizada nas fábricas. Beleza? Na maquinofatura, você já vai ter aí os patrões, os donos das fábricas e a galera que trabalha na fábrica, que são os operários, né, os trabalhadores. Então, a maquinofatura já é, de fato, essa fase que a gente chama de Revolução Industrial. Beleza? Com o surgimento das primeiras máquinas. Tranquilo? Deu para entender? Eu acho que deu para entender, né, gente? Essa evolução do artesanato até a maquinofatura. Geralmente, na prova, eu peço para você dizer a diferença entre os três. Então, eu vou dar uma resumida aqui para você focar. Artesanato, produção individual e em casa, utilizando ferramentas simples. Manufatura, divisão do trabalho, realizado em galpões, né, utilizando algumas máquinas simples. Maquinofatura, surgimento de máquinas mais modernas, né, ocorre ainda assim a divisão do trabalho e realizado em fábricas. Beleza? Show de bola. Professor, me diga uma coisa. Sim, nós entendemos. Gente, se eu perguntasse para vocês essa imagem aqui, ó, será que isso aqui é um artesanato? A forma de produzir é o artesanato? É uma manufatura ou uma maquinofatura? Pense. Eu não vou responder, vou deixar vocês responderem nos comentários. Respondam nos comentários, viu? O que é isso aqui? Vamos lá. Então vamos pra cá, né? A Revolução Industrial, ou seja, o surgimento das primeiras máquinas, vai ocorrer na Inglaterra. É lá, sim, novamente lá. Acabamos de falar sobre a Revolução Inglesa nas aulas passadas. Vamos falar mais uma vez da Inglaterra. A Revolução Industrial inicia na Inglaterra. As primeiras máquinas movidas a vapor se concentravam na Inglaterra. As primeiras fábricas do mundo se concentravam na Inglaterra. Beleza? Não esqueça disso. Professor, nós já entendemos. Agora a gente quer saber por que foi na Inglaterra que iniciou. Porque podia ser em qualquer lugar, concorda? Podia ser no Brasil, podia ser em Portugal, podia ser na Espanha, concordo, podia. Mas a Inglaterra, gente, ela tinha condições perfeitas para que essa revolução se iniciasse lá. E nós vamos ver agora as condições que fizeram com que a Inglaterra iniciasse, que iniciasse a Revolução Industrial na Inglaterra. Aí aqui ele fala, ó, o pioneirismo inglês. O que é o pioneirismo inglês? O primeiro, ou seja, porque Inglaterra foi a primeira. Primeiro motivo, a Inglaterra tinha muito dinheiro. Eu nunca vi você conseguir construir máquinas e investir em máquinas sem ter dinheiro. E a Inglaterra tinha muita grana na época, né? E da onde é que vem essa grana, professor? Lembra quando nós estávamos falando de Revolução Inglesa? Que a rainha lá, Elizabeth, ela investiu pesado na pirataria. Ela contratava piratas, que eram chamados de corsários, para poder essas pessoas irem em busca de riquezas em outros lugares. Pois bem, isso
essa prática da pirataria enricou muito a Inglaterra. Então, obviamente, a Inglaterra tinha muito capital acumulado. Capital acumulado, gente, é dinheiro acumulado, porque ele quer complicar a sua vida aqui, viu? Grana. Inglaterra tinha grana. Motivo número 2. A Inglaterra tinha muita mão de obra barata, né? E farta, né? Professor, como assim mão de obra? Gente para trabalhar. Tinha muita gente para trabalhar na Inglaterra. Professor, mas por que é que tinha muita gente para trabalhar nessas fábricas, né? Por exemplo, se você for dono da indústria, você vai preferir contratar uma pessoa para pagar barato ou caro para ela? Com salário alto ou com salário baixo? Você vai preferir com salário baixo. E na Inglaterra tinha muita gente precisando trabalhar. E então isso ajudou a instalação de fábricas. Tinha muito trabalhador, então não adianta nada você montar uma indústria e não ter ninguém para trabalhar na sua indústria, né? Vai ficar só você lá produzindo, batendo martelo? Não rola, né? Mas enfim, por que tinha muita gente para trabalhar na Inglaterra? Lembra que a Elizabeth I, lá durante a Revolução Inglesa, ela criou a lei do cercamento? Ela pegou as terras dos camponeses, lá da zona rural, na Inglaterra, e mandou cercar, botar uma cerca para criar ovelhas. Lembra? Eu sei que você lembra. Para pegar da ovelha, né? Criar ovelhas e conseguir retirar a lã da ovelha. Pois bem, essas pessoas que perderam suas terras estavam a ver navios, estavam tipo, meu Deus, pra onde é que eu vou, velho? Perdi minha terra. O que eu faço da vida? Então, essas pessoas foram buscar uma vida melhor nas cidades. E era nas cidades que estavam localizadas as primeiras fábricas. Por isso que tinha muita mão de obra. Os camponeses que saíram de suas terras, praticamente expulsos, foram trabalhar nessas indústrias. Então isso contribuiu. Beleza? Motivo número 3. Motivo número 3. Pra cá. Pra você conseguir construir máquinas, você precisa... para você conseguir construir máquinas e para fazer ela funcionar, você precisa de 2 elementos. De 2 matérias-primas. E quais eram elas? O ferro e o carvão. O ferro, porque não existe máquina de papel, concorda? As máquinas têm que ser de ferro. E o carvão é porque era o produto que fazia a máquina funcionar. O que gerava energia para a máquina funcionar era o carvão mineral. Ou seja, precisava de ferro e de carvão. E a Inglaterra tinha muito ferro e carvão. Então isso facilitou, né, o desenvolvimento dessas indústrias, o surgimento dessas primeiras fábricas. Eu diria, gente, que esses são os 3 principais motivos. Capital acumulado, mão de obra barata e a Inglaterra tem em seu território muito carvão e muito ferro. Lembrando que... Ixi, Maria, deu tilt aqui. Pera aí, né, gente? Pronto, só me ajeitar aqui. Lembrando que, meu povo, não existia energia elétrica ainda. A energia era movida, as máquinas eram movidas ao vapor produzido pelo carvão. Carvão mineral era a fonte de energia da Revolução Industrial. Tranquilo? Aí eu tenho 2 motivos também que são importantes. Eu não considero tão relevante, mas você tem que saber, né? O puritanismo. O puritanismo, se você lembrar da Revolução Inglesa, o puritanismo durante muito tempo era perseguido pelo rei, não era? O rei queria impor o anglicanismo na Inglaterra, lembra? Né? Por isso que houve lá a Revolução Puritana. Pois bem, só que se você lembrar, a Revolução Puritana, quem vence são os puritanos. E quando os puritanos vencem, eles conseguem um grande número de adeptos, de fiéis a seguirem o puritanismo, né? E o puritanismo é uma religião que defendia, né, o trabalho. Defendia o trabalho, porque a igreja, tanto a igreja católica como a anglicana, principalmente a igreja católica, ela criticava o lucro. Ela dizia que o lucro era um pecado, ou seja, se você quiser lucrar em cima de alguém, isso é um pecado. Já os puritanos diziam, não tem nada a ver. Se a gente trabalhar e lucrar em cima do nosso trabalho, de boa. Então o puritanismo, ele incentivava o trabalho. Isso favoreceu a Revolução Industrial, porque os trabalhadores, a galera começou a querer trabalhar nessas indústrias. E o outro motivo, a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é o fim daquela série de revoluções inglesas iniciadas na Inglaterra. Leonardo, gente, foi mal.
A Revolução Gloriosa, ela é o fim, né? Ela basicamente é aquela revolução que tira lá o rei e coloca o príncipe, e ele deve obediência ao parlamento, né? Ele não tem todos os poderes mais, limita o poder dele. Pois bem, aquela Revolução Gloriosa trouxe paz para a Inglaterra. A Inglaterra passou um tempo sem ter problemas políticos. E isso ajuda a Inglaterra a poder focar somente nas indústrias, né? Não adianta nada, gente, você querer melhorar a economia do seu país, mas o seu país está passando por uma instabilidade política. Ou seja, estão querendo tirar o presidente, estão querendo tirar o rei, e a galera fazendo manifestação na rua. Não tem como o país focar na economia, na indústria. No caso, na Inglaterra, a Revolução Gloriosa trouxe uma paz. Ninguém mais briga por política, de boa, show de bola. Beleza? Aqui, gente, eu tenho a imagem das cidades fabris, né? As cidades que tinham diversas fábricas na Inglaterra. Eu tenho, por exemplo, a cidade de Manchester, eu tenho a cidade de Liverpool, cidades industriais que se destacaram durante a Revolução Industrial. Beleza? Vamos falar sobre as máquinas, né? A primeira máquina, gente, a ser utilizada nessa revolução foi a máquina a vapor, né? E a primeira indústria que surgiu na Revolução Industrial foi a indústria de tecido, ou seja, a indústria têxtil, né? O tecido, gente, é porque a Inglaterra ela aproveitou a lei de cercamento que ela estava criando as ovelhas, lembra lá? Aproveitou esse tecido, esse algodão, essa lã produzida pelas ovelhas para iniciar a montagem das fábricas de tecido. Por isso foi tecido. E sem contar, gente, que quando a Inglaterra precisava, ela comprava tecidos dos Estados Unidos e do Brasil, né? Então era mais fácil conseguir esse tipo de matéria-prima para as indústrias, né? Então a primeira indústria foi a indústria têxtil. Tranquilo? Massa. Aí eu trouxe para vocês aqui, gente, algumas invenções da Revolução Industrial. Eu não, né? O autor do livro. Mas vamos lá. Vamos destacar, vou dar destaque a duas, né? Eu tenho aqui uma máquina de fiar, uma máquina têxtil, né? Criada aí por James Rodgers. Essa máquina, ela funcionava à mão, né? Mas a mão ela já conseguia produzir cerca de 8 fios, né, ao mesmo tempo. Então ela já diminuía aí o trabalho de dezenas de pessoas, né? Isso foi criado em 1764 por James Rodgers. Aí eu tenho aqui o camarada que é muito conhecido, James Watt, que ele vai estar estudando e aperfeiçoando a máquina a vapor, né? No ano de 1765, a máquina movida ao vapor, né, do carvão mineral. Lembrando, gente, que essa máquina ela vai substituir aquela máquina que era movida à mão, né, a força muscular, aquela máquina que antigamente era movida ao vento e aquela máquina que era movida à água. Então, antes da Revolução Industrial, as poucas máquinas que existiam, porque na manufatura já existia máquina, né, máquinas simples, era movida à mão, à água, ao vento. Agora, James Watt, ele vai tentar estudar para melhorar, né, a máquina a vapor, né, a máquina movida aí ao carvão mineral. Olha que maluco, né? Aqui eu vou falar sobre o barco a vapor, né? Também uma invenção da Revolução Industrial no ano de 1807. Show? Aí eu tenho aqui o TA mecânico, né? Outra máquina ajudando a produção de fios, né? A mecanização de tecelagem também é outro tipo de máquina. E aqui, em 1814, a queridinha da Revolução Industrial, a locomotiva a vapor, muito conhecida também como trem, beleza? Eu vou te explicar daqui a pouco por que é que a máquina a vapor, ou a locomotiva a vapor, é a queridinha da Revolução Industrial. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender. Vamos explicar agora, né? Exatamente, vamos explicar agora. Pensa comigo. Se a Revolução Industrial começou na Inglaterra, as indústrias estão produzindo muitas mercadorias. Precisava ter uma evolução no setor de transporte para transportar
as mercadorias que estavam sendo produzidas. Antes da Revolução Industrial, como é que se transportava a mercadoria? No braço, velho. No mulo, então usando animais, usando mulas, burros, boi, né? Era assim que era transportado mercadorias. Então demorava muito o transporte, né? Com a Revolução Industrial foi inventada em 1814 a locomotiva a vapor, ou seja, o trem. Então surgiu na Inglaterra, começaram a construir na Inglaterra várias ferrovias que se interligavam, né, para ajudar no transporte dessas mercadorias. Então olha a primeira mudança da Revolução Industrial aí. Mudou, revolucionou a forma das pessoas se deslocarem. Porque a locomotiva a vapor, gente, era uma forma mais barata e rápida de se deslocar. E ela não era usada somente para mercadorias, não. Era utilizada também para pessoas. As pessoas que quisessem se locomover da Inglaterra para a França, da França para a Espanha, entendeu? Então foi uma invenção muito importante, né? As distâncias ficaram mais curtas, né? Pelo menos assim, por conta da evolução do transporte, né? Não que os países se juntaram, mas tipo assim, a distância fica mais curta. Quando você vai de trem é muito mais breve o caminho, mais curto o caminho, o trajeto, do que quando você for a pé ou então a cavalo, né? Então, revolucionou a forma das pessoas se deslocarem, né? Olha que maluco, né? Show de bola, né? Aqui você tem duas famílias ricas observando a locomotiva a vapor e aqui eles estão transportando algum tipo de mercadoria, beleza? Querendo ou não, gente, essas ferrovias ajudaram, porque era assim, ó, saía da indústria, aí era botado nas ferrovias, aí das ferrovias elas iam até o porto, e do porto eram colocadas em navios, o barco a vapor, e do navio essas mercadorias eram exportadas, vendidas para outros países. Então, tanto a locomotiva a vapor como o barco a vapor foram fundamentais para o escoamento da mercadoria, a venda desses produtos. Show de bola? Massa. Mudanças socioeconômicas. Eu já falei para vocês que uma das mudanças que ocorreu com a Revolução Industrial foi a forma como o povo passou a ver o tempo, né? As pessoas começaram a controlar mais o tempo. Até na época surgiu aquela expressão tempo é dinheiro. Por quê? Quanto mais você produz em um menor tempo, você lucra mais, né? Professor, mas você quem? Quem é que lucrava? Quem lucrava era o dono das fábricas, né? O trabalhador, o operário, ele apenas vendia a sua força de trabalho, né? Mas o lucro, de fato, era para o dono da indústria, né? Que nós vamos chamar aqui de burguesia industrial. A burguesia industrial são os donos das fábricas, os donos das máquinas. E do outro lado você vai ter o operariado, que são os operários, são os trabalhadores, a galera que trabalhava lá noite e dia e noite dentro dessas fábricas, né? Na produção de produtos, beleza? Então vão surgir essas duas classes sociais na Revolução Industrial. A burguesia industrial, dono das fábricas, e o operariado, os trabalhadores, os operários. Tranquilo? Massa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a luta dos trabalhadores, né? E falaremos também, gente, sobre os impactos da Revolução Industrial. Os impactos positivos e os impactos negativos. Eu vou logo dizer aqui um impacto positivo, vou dizer alguns impactos positivos. O aumento na oferta de alimentos, já que as máquinas chegaram no campo e ajudaram na produção de comida. Outro impacto positivo é o avanço na indústria farmacêutica, com o surgimento de algumas vacinas, de alguns antibióticos. Isso ajudou na saúde das pessoas, né? Então também é um impacto positivo. E na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre esses impactos. Então calma, não se agonie, é uma coisa de cada vez, beleza? Show? Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes, não saia daí, nós vamos responder apenas uma questão hoje, hein? Você vai abrir aí na página 51 e nós vamos responder aqui a primeira questão, né? Primeira questão, vamos lá, moleza, vou até botar o zoom aqui nela, hein? Copie o quadro a seguir em seu caderno e complete a segunda coluna. Revolução Industrial. Onde e quando ocorreu? Inglaterra,
século XVIII, no ano de 1760. Então você coloca aqui, ó, Inglaterra. Não vou nem tentar, porque se eu for tentar aqui vai dar ruim. A Inglaterra, 1760, século XVIII. Razões do pioneirismo inglês. É que ele quer saber o porquê que começou na Inglaterra. Aí você coloca: Inglaterra tinha muito capital acumulado com ou devido à pirataria. Tinha muita grana, tinha dinheiro acumulado com a pirataria. Inglaterra tinha muita mão de obra barata e farta, né? E a Inglaterra também tinha muito carvão e ferro, a matéria-prima necessária para qualquer indústria naquela época. Aí você pode colocar o puritanismo, que incentivava o trabalho, né? 3. Máquina que se tornou um marco da Revolução Industrial. A máquina a vapor. Foi não? Foi, a máquina a vapor. Show, né? Inventos que revolucionaram os meios de transporte no século XIX. 2. Locomotiva a vapor e barco a vapor. Massa. Última. Grupos sociais que se formaram com a Revolução Industrial. São 2. Burguesia industrial, que são dono das fábricas e os donos das máquinas. E o operariado, negada, que é a galera que trabalha, que vende a sua força de trabalho. Beleza? Então são esses 2 grupos sociais. Gente, por hoje é só. Sim, por hoje é só. Ah, não, por hoje não é só. Se liga. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Pronto. Essa imagem. Essa primeira imagem. Responda nos comentários do vídeo, viu? No comentário do vídeo. Pelo amor de Deus. Aí você coloca lá, primeira imagem. Essa primeira imagem é artesanato, manufatura ou maquinofatura? E essa segunda imagem é artesanato, manufatura ou maquinofatura? Responda nos comentários do vídeo para saber se você conseguiu aí se ligar o que de fato a diferença nessas etapas de produção. Beleza? Gente, por hoje é só. Qualquer dúvida que você tiver ficado sobre a Revolução Industrial, você pode perguntar para mim, beleza? Próxima aula nós falaremos mais sobre a Revolução Industrial, então você não pode perder, beleza? Foi um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima aula. Cheiro nos olhos. Até a próxima aula. Valeu, tchau. Até mais.